Vamos emular Super Nintendo num PlayStation 2 no emulador do PC? Vamos trocar uma ideia sobre isso? Aô, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Tá começando mais um Memórias de um Nerd Qualquer, Padilha aqui, e hoje nós vamos falar sobre emulação. Eu comecei falando sobre esse emulador de Super Nintendo para PlayStation, que foi uma das coisas que eu mais usei durante alguns anos, né? Eu tive o Super Nintendo, quando eu tive o PlayStation eu já não tinha mais o Super Nintendo, então eu lembro de ter jogado bastante nesse emulador aí. Inclusive, eu acho que eu devo ter jogado mais nele do que em computador mesmo, né? Esse ainda não é um episódio sobre pirataria, a gente vai falar um pouco sobre pirataria e também não é um episódio sobre mídia física versus mídia digital. Embora fosse muito mais fácil a gente emular jogos no computador ali, a gente tem essa discussão sobre se é certo ou se é errado, porém a gente tem que assumir que a emulação ela transita entre esses dois tópicos, a facilidade da mídia física e também o lance da pirataria, porque a emulação em si, ela é um jeito de você ter o jogo, jogar o jogo, às vezes de uma forma mais fácil, né, mais prática, né? Porém, tem todo esse lance dos direitos autorais e tudo mais. Eu acho que também a emulação ela vai da necessidade e dos gostos da pessoa, né? Eu não tô aqui para julgar porque eu não posso ser hipócrita, eu mesmo assumo que emulo alguns jogos e tem todo aquele lance de você ter valorizar o jogo em si, valorizar a empresa em si, né? E existe essa grande discussão sobre qual é o valor da emulação, né? Existe até uma lei que permite que você emule um jogo desde que você tenha a mídia original em casa. É complicado, é difícil, porque, vamos ser bem sinceros, tem muito jogo que a distribuidora já faliu, que são os famosos abandonware. E aí é uma discussão muito boa, porque dentro da emulação existem os seus prós e os seus contras, né? O contra seria a pirataria, você está emulando, você está até vendendo um meio de jogar aquele jogo e tal de uma maneira pirata, mas também tem um lance de você preservar a mídia, né? Não só no lance dos games em si, mas existe uma preservação também em mídia de cinema, de séries, de filmes, de música. Existem coisas, inclusive, em sites que hospedam aí esse conteúdo que os direitos não estão com alguma distribuidora. Ou seja, você tem a possibilidade de ver aquela mídia, não de forma oficial, né, legalizada, mas não existe outra forma de você ver ela senão essa. Eu sei que hoje em dia tem os streamings, tem todo um lance de distribuição alocada a cada empresa, né, mas existe muito conteúdo que a empresa não tem mais os direitos, às vezes até por questões jurídicas de alguma música, alguma coisa, e aquela mídia fica parada, né, no sistema, e aí a emulação, ou então os sites que preservam aí, que você pode ver pirata, ele tá com aquela mídia lá, né. A emulação por muito tempo foi a alternativa para muita gente, inclusive, né. Muita gente que não pôde ter aquele console, às vezes na emulação ela conseguiu encontrar um meio de jogar aqueles jogos, né. Por exemplo, não era difícil você encontrar um amigo que tinha um CD com todos os jogos do Game Boy Advance, né, com todos os Pokémons. E eu lembro que na época bom, lá no começo dos anos 2000, era difícil em escola pública ou em algum lugar você conhecer alguém que tinha um Game Boy Advance. Eu conheci os jogos do Game Boy bem antes de olhar um Game Boy Advance, né, por meio da emulação. Eu lembro que foi uma surpresa porque a gente alugava as fitas, né, no final de semana pra jogar no Super Nintendo, no Mega Drive. E quando começou a surgir os emuladores, a gente achou mágico, porque a gente tinha a possibilidade de ter todos os jogos sem precisar alugar, sem precisar pagar por eles. E a gente, quando ia na locadora, a gente alugava 2, 3 fitas no máximo, né? Enquanto que com emulação, mesmo que por disquete ou até mesmo num CD de 700 MB, cabia 10, 20, até 100 jogos, né? Dependendo do espaço. Então pra gente era muito, muito mágico essa possibilidade de você ter vários jogos e de vários consoles ao mesmo tempo, porque a gente tinha que escolher entre o Mega e o Super Nintendo, né? E aí quando a gente podia emular os dois, a gente tinha um leque muito maior para explorar, inclusive. Às vezes as pessoas elas emulam algum jogo hoje pela questão da praticidade. Tem gente que tem, por exemplo, consoles oficiais, eles têm ali algumas facilidades. O próprio Nintendo Switch hoje, ele tem um catálogo de jogos do Super Nintendo, do Mega Drive, do 64, do GBA. Então, às vezes, a pessoa ela até tem um console, mas é muito mais cômodo para ela emular. Sem levar em consideração também que hoje tem
esses mini consoles, né, que são Raspberries, tem o oficial, né, que é o Super Nintendo Mini, mas tem muito lugar vendendo esses aparelhinhos aqui de 20, 30 mil jogos, né, que hoje em dia você seleciona ali, vai até, se não me engano, de maneira razoável, vai até o PlayStation 1, né, não emula o 64 com toda a qualidade do mundo, mas eles têm aqui de Nintendinho a PlayStation 1. Eu conheci alguns jogos, inclusive de TurboGrafx, aqui, né? Tem outros também que pela facilidade é só espetar na televisão. Esse aqui, ó, o pessoal chama de Game Stick. Você coloca na HDMI, coloca numa fonte de energia, já tá jogando. Então, às vezes, pela praticidade, a pessoa acaba comprando esses mini PCs, né, e emulando e tendo aí 20, 30 mil jogos, né? Eu sei que tem toda aquela discussão também de se você puder prestigiar a empresa ou quando você tem um poder aquisitivo melhor, você poder comprar os jogos. Eu acho que hoje em dia você tem essa possibilidade, esse poder de escolha. Mas a gente vive num país e a gente sabe que o Brasil, os preços dos jogos são extremamente caros. Então tem muita gente que eu conheço que emula já consoles maiores, consoles grandes, como o próprio Nintendo Switch, e alguns jogos de PC que também foram lançados para PlayStation 4, como God of War, The Last of Us, eles emulam no PC por questões financeiras. É claro que para você emular num PC um console grande, você precisa também ter um PC parrudo, né? Então tem todo aquele lance de você customizar o PC, que eu acho que para quem entende deve ser bem bacana, né? Mas existem aí também formas mais práticas de você emular. Existem também a forma de você emular destravando, né, o console. Então tem consoles como o Xbox, o próprio PlayStation, que você consegue emular outros consoles dentro do videogame. E aí o PlayStation 2 tem aquela que eu acabei de falar do Super Nintendo também, né? Que você pode ali também jogar alguns jogos, não de uma maneira mais viável, né? Porque às vezes tem alguns bugs, não tá muito bem otimizado, mas às vezes vale a pena, né? Você dar uma olhada ali, você dar uma curtida também. Existem alguns portáteis hoje de emulação que fazem muito sucesso, que são desde Ambernic até algumas, até o próprio Steam Deck também você consegue emular alguns consoles e tal, que eu acho que também criou um mercado muito grande para esses tipos de console viável. Eu tenho um simples aqui, não é da Ambernic, é chinês mesmo, que tem GBA, tem Super Nintendo. Ele tem uma carcaça muito semelhante com o PS Vita, né? Eu acho ele bem interessante também. Não é um produto de extrema qualidade, mas eu acho que ele também supre nossa necessidade. Tem também um mini arcadezinho aqui, ó, que é quase uma cópia assim daquele Neo Geo que foi lançado, né? Eu acho que a emulação hoje, ela é uma coisa assim de se pensar. Se você vai querer explorar uma biblioteca, se você vai querer... Até porque tem aquela comodidade do save state, eu não julgo ninguém em jogar save state, a gente tem uma vida só, às vezes não quer se dedicar tanto àquele jogo, não tem toda aquela paciência de às vezes começar do zero. Tem muito jogo da época dos 16 bits e dos 8 bits que você morreu, você tem que começar do zero e aí você não tem essa paciência. Existem os passwords em alguns jogos, mas até você anotar tudo é uma coisa até um pouco arcaica, né? Você poder ter a possibilidade de ter save state, eu acho bem bacana, né? Agora vamos para a pergunta que não quer calar, sem hipocrisia. Você usou algum tipo de emulador? Eu usei bastante, olha. Eu lembro que um dos primeiros do Super Nintendo para computador era o ZSNES, né? Que ele tem toda uma dash personalizada, customizada. Para mim o melhor hoje é o SNES 9X. Ele é mais bonitinho, assim, ele tem uma pegada mais rápida, né? Ele não é tão customizado quanto o ZSNES, mas ele é bem mais... ele roda bem melhor os jogos, né? Do Mega, pra mim, imbatível até hoje, tem um Gems, que ele é bem conhecido também para computador. Ele também emula Master System, né? Do PlayStation 1, a gente tem o glorioso PSX. E hoje, o que o pessoal mais comenta é o DuckStation, né? Que tem uma emulação muito melhor, né? Ele é o puro creme do PlayStation. E falando em emulador bom, tem um emulador que é extremamente eficiente, ele é otimizado, que me surpreendeu a primeira vez que eu usei. O meu computador não é tão bom, mas eu achei que não ia rodar assim com tanta facilidade, que é o Red Dream, que é do Dreamcast. O Dreamcast é um videogame fantástico, né? Quem teve sabe como é que é. Ele foi a última aposta da Sega, né? Na época dos 128 bits, ele veio na época do PlayStation 2. Então era uma coisa assim de tirar leite de pedra, né? Mas saber que no computador tem um emulador tão bom depois de alguns anos, né? Foi muito bom. Inclusive ele tem para celular também, bem otimizado. Eu acho fantástico, principalmente para quem tem
Android, né? Um aparelho que para mim foi fundamental para conhecer vários jogos e foi nele que eu salvei a grande biblioteca do Super Nintendo é o PSP. O PSP ele foi um dos portáteis que a gente mais usou, porque numa época onde não tinha tanto portátil da China assim exportado, a gente tinha um PSP que tinha a possibilidade de emular Super Nintendo, Mega Drive, o próprio PlayStation 1, que eu acho sensacional, consoles de 8 bits. Então foi nele que eu joguei a grande biblioteca do Super Nintendo. Eu joguei muito Super Nintendo, joguei, mas eu não cheguei a salvar muito no aparelho. Eu experimentei vários jogos, mas salvar mesmo, assim, parar pra sentar e salvar, eu acho que eu salvei mais em emulador, viu? Eu sei que tem algumas mídias mais difíceis de emular, como o próprio Nintendo 64, o Sega Saturno também, que é consoles que tem ali na sua própria arquitetura ali, uma dificuldade de emular, porque era difícil até de produzir jogos na época, né? Hoje a gente tem uma emulação do Nintendo 64 bem competente dentro do próprio Nintendo Switch, né, que eu acho interessante. E o Sega Saturn existe alguns emuladores que estão sendo otimizados hoje em 2023, mas ainda assim é um console bem difícil de emular, né? A gente falar também sobre o Mami, que é um emulador de arcade, né? É um dos melhores emuladores de arcade. Inclusive, é fantástico saber porque o Fliperama é um jogo que você paga para jogar e você ter um emulador daquilo era sensacional, né? Você não precisa mais colocar ficha, né? Sobretudo em jogos como Metal Slug, Tekken Go Fighters, né? Alguns jogos do Contra que são impossíveis de você salvar. Quer dizer, são possíveis, né? Mas você tem que ser muito viciado para você poder jogar aquele jogo e salvar, né? Bom, é isso, galera. Conta aí pra gente que console que você emula, se você ainda joga em emulador, se você ainda usa Save State, se você usa algum emulador em videogame, em PC, nesses portáteis da China, né? Ou até mesmo em algum portátil oficial, né, que tem algumas simulações também dentro desses portáteis. No próprio celular, né, que hoje muita gente também emula jogos no celular, às vezes até usa um controle Bluetooth, né, para você poder jogar aí numa viagem, em algum lugar, né. Lembrando que o Memórias de um Nerd Qualquer também está em podcast, então você pode ouvir ele nos principais agregadores de podcast da sua preferência. E nós temos vídeos aqui toda segunda, quarta e sexta. Muito obrigado aqui pela audiência, pela paciência. Wanderson Padilha, um forte e magnífico abraço. Valeu, falou e até o próximo vídeo.